Santo começou a conduzir a minha vida, meus primeiros passos foi voltar para casa. Eu vivi muitos anos fora da casa dos meus pais, porque moravam no campo, na zona rural, e eu logo fiquei lá na cidade para estudar, depois ia nas férias e acabei ficando tempos sem estar na casa dos meus pais. E conheci o Senhor aos 20 anos. Então, sinceramente, na semana seguinte, nasceu aquilo dentro de mim, foi um ímpeto e veio de Deus. Eu falei para os meus amigos e no trabalho onde eu trabalhava, eu morava no Rio nessa época, e fui lá no trabalho e falei, eu vou embora, eu vou para a casa do meu pai. Meu chefe falou, não, você está com saudade do pai, você não tem férias, mas eu te dou férias, você vai, mata a saudade, volta, não vamos perder você. Meus pais moravam do outro extremo do Brasil, lá na fronteira Brasil-Bolívia, numa região amazônica, abrindo uma propriedade nova, numa área totalmente selvagem, mais de 200 quilômetros longe da cidade. Naquele tempo não tinha estrada mesmo, e era do jeito que dava. O que aconteceu comigo? Voltei para o meu pai. Incrível. Eu tinha passado, eu sou de uma família de 12, eu sou o sexto. Então, eu me lembro muito bem no dia em que eu tive que ganhar o meu espaço na vez, né? Sabe quando aquela turminha, a escadinha, e quando meu pai vinha do campo a cavalo, então sempre tinha aquele que estava na vez de correr, encontrar com ele e subir no arreio do cavalo, e aí meu pai troteava o cavalo, e chegou um dia que um perdeu a sua vez, agora é a minha. Então era eu me lembro que era muito bom. Meu pai, por morarmos no campo, estava sempre presente. A minha mãe, ela tinha todo cuidado, interessante, mesmo morando na roça, na zona rural. A minha mãe sempre colocava a mesa com uma toalha limpinha, os pratos lá para todo mundo, botava toda a comida lá, e como se tivesse visita em casa. E eu cresci nesse ambiente. No entanto, na minha adolescência, eu me descobri com ressentimento com meu pai. Quando eu volto então para casa aos 20 anos, eu voltei muito feliz, porque eu voltei para o meu pai. E quando o meu pai, nas tarefas diárias, lá na propriedade, meu pai dizia, faça isso, ou não faça assim, eu ficava feliz, porque eu estava experimentando viver, ouvindo meu pai e apreciando o que ele falava e obedecendo ele. Eu dizia para mim mesmo, Deus mudou a minha vida, eu estou obedecendo meu pai, eu estou tendo prazer nessa relação. 5 anos depois, eu já não estava mais lá, eu fiquei lá por 3 anos e meio, e saí para servir o Senhor. O meu pastor foi lá e falou, eu preciso de você lá na cidade. E eu saí para pregar o Evangelho, eu sabia disso, eu tinha entregue a minha vida para o serviço do Senhor, quando tinha 1 ano e meio de conversão. Eu tinha muita segurança disso, muita certeza de um chamado e de uma missão a cumprir. 5 anos depois, eu já estava meio que missionário, pregando o Evangelho, e longe da minha família, e eu comecei a descobrir que a minha relação com Deus, como pai, como meu pai, estava devendo. Não era aquilo que eu gostaria de sentir e experimentar, e não era o que eu imaginava
que deveria ser. E foi então que eu ouvi sobre esse assunto. Deus já havia me preparado naqueles meses, e alguém começou a falar da paternidade e de como Deus é Pai e como a visão e a formação do conceito de paternidade que veio da minha relação com meu pai interferia diretamente na minha compreensão e capacidade de entender, de se relacionar, de conceber a paternidade de Deus. Não sei se dá para entender o que eu estou dizendo. É daí que nasceu, então, esse livro. Isso foi há, não 30 anos, né? Mas há 40 e tantos anos que esse assunto entrou na minha vida. Foi quando eu tive uma consciência de que eu, mesmo amando meu pai, mesmo pregador do Evangelho, mesmo tendo passado, desde a minha conversão, um tempo maravilhoso na minha relação com ele, mas lá no fundo tinha algumas marcas que estavam ainda interferindo na minha relação com o Pai Celeste. Eu me arrependi muito daquilo e fiquei até com vergonha da ideia de ter que perdoar meu pai. Como isso? Mas eu tive que perdoar meu pai. Eu não falei nada para ele para não feri-lo, não era necessário, mas eu precisava falar para Deus, eu precisava tratar isso com Deus. Há casos em que as pessoas são até recomendadas, encorajadas a abrir, falar mesmo com o pai, mas não era meu caso. Mas eu tive que falar algumas coisas para eles, para meu pai, minha mãe. Eu tive que confessar falhas e erros que eu não tinha falado com eles, e eu tive que perdoar. Naquela experiência, naquele trabalho do Espírito Santo em mim, mudou tanto, que ao invés de Deus ficar do tamanho do meu pai, era o meu pai que passou a ficar do tamanho de Deus. Como as coisas clarearam, como qualquer lembrança que eu pudesse ter de alguma coisa que o meu pai tenha falhado comigo, não tinha mais nenhum peso, nenhuma importância, nenhuma importância. E a relação com o Pai Celeste ficou diferente. Depois eu me casei e me tornei pai. E eu até falo um pouquinho aqui, porque foi uma coisa fantástica. Eu tinha um medo, uma surpresa, uma coisa, de repente parece que Deus limpou a minha cabeça, eu não sabia mais nem o que ia acontecer, quem é que vai chegar, quem é que está lá na barriga da Isabel, é uma cópia, sou eu, é ela, que é isso, como é que é isso? Então foi que eu tive aquela experiência de ser pai. E olha que eu tinha muitos filhos na fé, eu tinha aquele sentimento de paternidade, eu tinha aquele cuidado dos discípulos como meus filhos, eu encarei isso. Não que eles deveriam me chamar de pai, mas eu deveria ser pai para eles. Mas agora eu era pai. O meu filho estava nascendo. E aí eu pude aprender, como muitos de vocês, pai, mãe, aprenderam tanto ao se sentirem
paz, né? Imaginar Deus, o Pai. Vou parar de falar do livro, né? O livro, então, nasceu pela insistência dessas pessoas aí, sem respeito nenhum, ficaram me exigindo, né? Alan, Flavinha, mas outros e outros. Deus fez um complô com eles, e um puxava de um lado e o outro exigia do outro. Tinha gente que até mandava assim uma mensagem: como é que está a construção do livro da paternidade? De modo que eu não tive mais outra saída a não ser pegar algumas coisas que já tinha começado a escrever e trabalhar e chegar nesse ponto aqui. Estou muito feliz com a resposta. Alguns irmãos, hoje um irmão, quando a gente vinha na estrada, mandou uma mensagem dizendo: sensacional o livro, comprei 6 para dar de presente e mandei. Ele disse que mandou para um diretor de um jornal aqui em São Paulo. Bom, cuidaram para mim não me complicar, né? Mas a Isabel e eu sempre fomos nas livrarias procurar livros para dar de presente, para o nosso médico, para o professor dos nossos filhos, para uma pessoa que a gente conheceu, para alguém que estava em cima do muro em relação ao reino de Deus. A gente frequentou as livrarias procurando livros, e depois eu falei para ela: esse é o livro que eu compraria para dar de presente. Aliás, os meus filhos já me puxaram a cordinha: pai, pare de dar livro, generosidade não paga conta. Você paga sim, mas é aquele ímpeto que nós temos de dar para que as pessoas, que a palavra possa voar velozmente. Então, queridos, com esse mover de Deus, esse trabalho de Deus na minha vida, isso chegou a outras vidas, né? Aí nós passamos a ver e experimentar Deus usar as nossas vidas como instrumento da sua graça para ajudar outros a encontrarem o Pai, a descobrirem que Deus é Pai. Lá no Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a orar, como é que ele ensina? Ele ensina a orar ao Pai. E orar não é um exercício, todos aqui sabem disso, né? Não é um exercício dos cultos de oração ou dos momentos em que a gente sente uma dor de cabeça. Orar é falar com Ele. Tanto que ali no Pai Nosso, o Senhor Jesus ensina a nos dirigirmos ao Pai, como filhos, buscando o seu reino, o seu governo, a sua vontade, acima de tudo, colocando-o acima de tudo, exaltando o tempo todo, engrandecendo o seu nome. E para quem Jesus falou isso? Lá no primeiro momento, o Logos, que se tornou rema para nós aqui, foi dito para judeus. Os primeiros ouvintes foram judeus, se bem que ele encontrou mais fé em quem não era judeu, mas os seus ouvintes eram judeus. Aqueles judeus, os fariseus, os mais zelosos, os mais cuidadosos, eles tinham um cuidado para não falar o nome de Deus, aquele tetragrama que vocês conhecem lá, impronunciável, né? YHWH, ninguém sabe exatamente como é essa pronúncia, mas esse é o nome de Deus que apareceria na Bíblia muito mais vezes no Antigo Testamento, não fosse substituído por Senhor ou
em algumas traduções, Jeová com algumas vogais. Os judeus nem falavam esse nome, para não cometer o erro de pronunciar mal, ou talvez nem falar o nome de um Deus tão alto, tão grande, tão maravilhoso, tão soberano. Jesus vem e de uma forma muito simples fala: meu Pai, vosso Pai. E quando você for orar, ore a Ele, na sua intimidade, no seu particular: Pai nosso que está nos céus. E tanto ali em Mateus, como no Evangelho de João, mais vezes ainda aparece a palavra Pai, sempre falando do Pai nosso, sempre se referindo ao Pai celestial, sempre ao Pai. Então, Jesus veio para nos salvar da orfandade, Ele veio para nos livrar de uma vida vazia, não só mergulhada no pecado, não só longe de Deus, mas longe do Pai. Lucas 15, está lá, primeira parábola de Lucas 15, o pastor vai buscar a ovelha perdida. A segunda parábola tem alguém acendendo a luz para varrer e tirar o lixo até encontrar os valores perdidos. E na terceira parábola, ali está o pai esperando o filho de volta. Então, a obra que Jesus veio fazer, veio aqui para buscar filhos para Deus, o Pai, o nosso Pai Celeste. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 8, diz que as coisas naturais, as coisas físicas, elas são sombra e figura dos elementos celestiais. Então, no capítulo 8, só um versículo aqui, no versículo 4 aqui em diante, mas a carta aos Hebreus tem muito isso aqui, está no capítulo 9 também. Ele fala: ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra. Está falando do ministério lá no tabernáculo, ou lá no templo físico, e aquele sacerdote que eram figuras do sacerdote, o sumo sacerdote, figura de Jesus, ele sim é o sumo sacerdote. E aqui diz que, como os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. E citam o Moisés, por exemplo, enxergando lá lá no monte, o tabernáculo, que depois é substituído pelo templo. Ele vê o modelo para construir. Então, o tabernáculo que Moisés fez, olha, Alan, estou cansado já, acho que à noite, né? Quando eu começo a trocar aqui, tá bem? De repente eu coloco o Noé no lugar do Moisés aqui, aí vocês tiram e botam no lugar certo. O Moisés constrói um templo físico, né, um local físico onde Deus queria habitar, de madeira, de cortinas de ouro, prata. Ele fez com base a um modelo que ele viu. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque Deus mostra para ele o eterno e ele faz uma réplica com base naquele. Estou falando isso para falar da paternidade. Então, o pai terreno,
ele é uma figura, é uma sombra e figura do Pai Celeste. A família é a figura da família celestial. Lá em Gênesis, quando ele adormece Adão, ele adormecer também lembra morte, porque a Bíblia fala, adormeceu com seus pais e foi sepultado. E então Adão adormeceu, Jesus adormeceu, mas Jesus morreu. E Adão, eu não sei se morreu, mas adormeceu. E Deus faz uma ferida nele, tira dele a noiva, a sua esposa, a sua ajudadora, e ele diz, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, a mesma coisa que a igreja, com Jesus. Então Adão e Eva eram sombra e figura do verdadeiro, do espiritual. Então a família terrena é sombra e figura da família celestial. Por isso que lá em Romanos 8 está falando que ele é primogênito entre muitos irmãos. Você está vendo Jesus numa família. E, queridos, daí a razão porque tanto ataque a todos os valores, a tudo aquilo que representa o eterno, as coisas eternas. Não tem nada que é mais atingido e alvejado pelo sistema, pelos principados e potestades do que a família. Porque a família, ela incomoda os principados e potestades. A família é o alvo. E não é de hoje, não. Não é de hoje. Eu não estou... claro, o nosso irmão aqui falou que as coisas estão indo muito rápido, e realmente estão, mas é uma máquina que está rodando, e as coisas vão acontecendo e vão aumentando a intensidade. Eu nasci nos anos 50, então, naquela época, o conceito de família e a estrutura familiar, especialmente aqui na nossa América do Sul, ainda estava assim, com bastante marcas boas de família. Eu sou do tempo que o filho bença pai, bença mãe, sabe, o senhor, a senhora, sabe, aquela coisa. Claro que também tínhamos naquele tempo aqueles pais que, quando entrava pela porta da sala, o filho saía pela porta do fundo da casa, porque não tinha espaço para pais e filhos no meio ambiente, não tinha diálogo, não tinha conversa. Então, tinha feridas, mas agora a coisa virou para o outro lado, porque agora o pai não significa mais nada. E para quem tem história de família, para quem tem um pouquinho de luz, um pouquinho de conceito, é muito triste ver quando o pai virou uma figura até folclórica, fantasiosa. E daí é um passo da dissolução da família, porque eu acredito que casais pensariam duas vezes em se divorciar e deixar os filhos sem pai e mãe, porque essa é a história. Pensariam duas vezes se tivessem um mínimo conceito, um pouquinho de luz sobre o que é o casamento, o que é a família, o que é a paternidade, e o que representam os filhos, e o que esperam os filhos. Por isso, aqui eu entendo, quando a Bíblia fala que a luta não é contra carne e sangue, porque o problema está um pouquinho além. São os principados e potestades, é um sistema operante
nesse mundo. Às vezes nós temos que chamar a atenção das pessoas que o planeta Terra não é o jardim do Éden. Não. Aqui está mais para a terra sem forma e vazia do que para o jardim do Éden. O jardim do Éden era um espaço delimitado, com cerca, com porta, que Adão perdeu. Mas também é figura do que o Senhor Jesus, o outro Adão, o Filho, veio fazer e resgatar e restaurar. E a minha filha me chamou a atenção quando ela leu o livro, falou: pai, você falou pouco do perdão. Ela já estava bem acostumada a ouvir as nossas aulas e os nossos discorrendo muito. Eu falei: filha, seria um livro só sobre perdão, mas eu quero canalizar para o fim aqui a minha fala. Tocando no perdão. Graças a Deus pelo perdão. Jesus veio para isso. Ele teve que se assenhorear, ele teve que se fazer homem e assumir o lugar de Adão. Fez isso lá no Rio Jordão, ali na hora do batismo, na hora que ele entra nas águas para batismo, ele assume a identidade, ele vai para o deserto é a terra sem forma e vazia, que Adão perdeu o paraíso, virou deserto. Jesus vai lá e vai enfrentar a serpente, e essa é a realidade, e ele fez tudo isso para que o perdão pudesse acontecer, Deus pudesse nos perdoar. Ele nos perdoa porque Ele é perdoador, mas Ele nos perdoa porque Jesus abriu esse caminho. Então, eu comecei falando da minha história. Eu tive que perdoar, mas eu tive que me sentir perdoado, eu tive que me sentir livre, perdoado, para estar com o Pai, para me relacionar com o Pai Celeste, o meu Pai, o Pai nosso que está nos céus. Eu tenho que passar a vida administrando esse assunto, porque lá na oração também que Jesus ensinou, na nossa relação com o Pai, Ele colocou o perdão. Ele fala lá na oração do Pai Nosso, para a gente pedir ao Pai para nos livrar da tentação. Qual tentação seria? Qual seria a pior das tentações? Só ali no próprio Pai Nosso eu já penso que é uma tentação perigosa, viver fora do reino, viver sem a vontade de Deus, viver sem depender dEle. Mas lá ele explica a importância do perdão, porque se eu não perdoo, eu não sou perdoado. E se eu não perdoo, o Pai não pode, porque Ele é Pai. O Pai não pode ser injusto, o Pai não pode ser parcial, Ele não pode abençoar um filho em detrimento do outro. Ele não pode, não é que Ele não quer, não é que Ele é caprichoso, Ele não pode, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele ama tanto a mim quanto o meu irmão. Então Ele não pode simplesmente me isentar de uma responsabilidade quando eu sou responsável por perdoar. E o perdão é o fator aqui chave nessa hora de limpar o trilho na nossa relação com o Pai por meio
de Jesus Cristo, seu Filho. O perdão é a chave para o conserto na família, para o conserto entre nós, é a chave. O perdão livraria o mundo das guerras, livraria das inimizades, das separações, das dores, até de certas doenças. Amém, queridos? O Paulo, o apóstolo, em todas as suas cartas, ele fala do Pai. Por exemplo, ele começa a carta aos Gálatas dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Lá na carta aos Efésios ele fala que Ele, o Pai, nos predestinou para sermos filhos nele, no Filho. Por isso é o Filho, por isso não veio um outro agente, por isso não foi outro, o Miguel ou algum outro ser angelical para fazer essa obra, mas o Filho, e ele se comportou como filho, ele se rendeu como filho para fazer a vontade do Pai e nos atrair ao Pai. Obrigado, Senhor nosso Deus e Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, e pela obra gloriosa que Ele veio fazer, de me atrair para Ti, de me atrair para ser teu Filho. Obrigado, Pai, pela limpeza, pelo perdão, pela ação do Teu Espírito Santo, sempre me levando para próximo do Pai, para me inclinar perante a Tua face e também desfrutar da Tua graça paterna, do Teu amor maravilhoso. Eu oro, nosso Deus e Pai, pelos Teus filhos, pela igreja brasileira, pela família no Brasil, para que haja uma contracorrente contra o sistema, Senhor, que dilui a importância da família, que está militando contra os teus princípios e os conceitos eternos que a tua palavra nos traz, em nome de Jesus. E faz-nos, os meus queridos que aqui estão, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, faz de cada um de nós portadores dessa mensagem, de que o Senhor é o Pai amado, o Pai amoroso, o Pai que ama, o Pai galardoador, o Pai que espera o Filho de volta, o Pai que quer abraçar e beijar, o Pai que quer pôr o anel da família e trocar a roupa, o Pai celeste, o Pai amoroso. Leva-nos, Senhor, faz-nos mensageiros dessa graça e desse amor, em nome de Jesus. Amém.